aos meus alunos, trazer aqui mais um vídeo nesse trabalho de comentar as questões que estão na nossa apostila. Acho importante esses comentários porque ajudarão vocês no entendimento das questões e também no aprendizado desses conteúdos, né? E aqui estou trazendo a aula 24 e fala que nos diz escritor que a gente, né, possa reconhecer círculo, circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Lembrando que o círculo e circunferência são coisas distintas, né? Eu poderia dizer aqui que uma circunferência é o contorno de objetos circulares, enquanto o círculo é esse contorno junto com todos os pontos que temos aqui dentro, né? Então, no popular, no linguajar mais simples, dizer que uma moeda, a superfície toda, né, como de uma moeda é um círculo, e a circunferência é o seu contorno, né? Tá certo? Então, quando você junta todos os pontos que estão aqui dentro de uma circunferência, você junta todos esses pontos com os pontos que compõem a circunferência, você tem o círculo, né? Então é assim, no linguajar popular, o conceito que a gente vai chamar o círculo. E aqui no item 1 foi colocado alguns objetos sobre uma mesa, e esses objetos foram colados na mesa, como está falando aqui, né? E pergunta destes que possuem pelo menos uma base circular. Então eu vejo que eu tenho aqui um cone, o cone tem uma base circular, esse paralelepípedo não tem, e o cilindro também tem pelo menos uma. No caso, o cilindro tem duas bases circulares. Aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. Então o que a gente vai marcar aqui é o item B, né? Que eu tenho o 1 e o 2 que tem essa base circular. E aqui o quesito o D11, o item 2, tá pedindo que você encontre o comprimento dessa moeda. Esse comprimento que se fala aqui é o contorno da moeda, ou seja, qual é o seu contorno, qual é o seu comprimento e qual é, em outras palavras, qual é a medida da sua circunferência, né? Então, para encontrarmos a medida da circunferência, a gente vai precisar de duas coisas: o valor do π e saber também qual é a medida do raio da circunferência. Então eu vejo aqui que o valor de π foi dado um valor aproximado de 3. Nós sabemos que o valor de π é um valor bem maior do que 3, mas aqui a questão está pedindo que você use o π como sendo 3. E o valor do raio, o tamanho do raio é de 9 milímetros, né? Então aqui você tem, para encontrar esse contorno, você vai usar C, que é o comprimento da circunferência, é igual a 2 vezes o valor de π vezes a medida do raio. 2 vezes π vezes R, né? 2 vezes π vezes o raio. Então, nesse 2 vezes π vezes o raio, a gente tem aqui uma equação, que a gente chama, né? Nós temos uma equação, e a gente vai trocar aqui nesta equação o valor dessa constante aqui, o π, por 3, e vamos trocar o valor do R por 9. Depois que eu fizer essa troca, a gente vai fazer as continhas, porque o 2 multiplica o 3, que é o valor do π, e multiplica também o raio, que é 9. Lembrando que o raio ele é uma das cordas que tem aqui na circunferência, né? Que tem aqui na circunferência, e a gente só precisa saber qual é o tamanho do seu raio. O raio é este segmento que vai sair da circunferência até o centro. E aqui está dizendo que ela mede 9 milímetros. Então, depois que fizermos essa substituição, a gente vai fazer as continhas, né? Então, eu vou dizer aqui que 2 eu vou multiplicar por 3, vai dar 6. E o 6 multiplicado por 9 vai ser igual a 54.
Como eu estou falando aqui de milímetro, então eu vou escrever aqui 54 milímetros. Esse 54 milímetros representa o comprimento da minha circunferência. E eu encontro aqui a alternativa C com esse valor. O item 3, ele já traz aqui uma circunferência, né? Já traz uma circunferência e tem 4 retas que estão aqui ao seu redor. Nós temos aqui a reta S, que não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Tem a reta R, que tem 2 pontos em comum com a circunferência, ou ela toca aqui e nesse outro ponto, e também passa aqui pelo centro, essa reta R. Tem uma reta T, que não passa pelo centro, mas toca também na circunferência em 2 pontos. E tem uma reta U, né? Essa reta U, ela toca na circunferência em apenas um ponto. Então, quando uma reta toca numa circunferência em apenas um ponto, ela é chamada de reta tangente, certo? Então, aqui a pergunta, qual dessas retas é tangente à circunferência? Vai ser a reta U. E a gente encontra aqui a alternativa D. Lembrando que a palavra tangente é exatamente a reta que toca aqui na circunferência em um único ponto. Ok? No item 4, já adiantei aqui algumas contas para otimizar o nosso tempo, né? E aqui pede que você observe o círculo. Ele foi representado nessa malha quadriculada, né? Observe que a malha quadriculada, o seu quadradinho vale 1 centímetro, quer dizer, 1 centímetro de lado. E aqui está pedindo que você observe a área do círculo da malha quadriculada. E eu observo aqui que aqui nós estamos falando não da circunferência, estamos falando do círculo, né? O que vai interessar para nós aqui é toda essa parte que está pintada aqui. Eu não sei precisar mais ou menos essa cor, mas um pouco laranja, né? Então, nós queremos saber todos os pontos que estão aqui dentro, que formam essa parte que está pintada. E aqui está dizendo, ó, que você usa o valor de π como sendo 3,14. Na questão anterior, pedi que você usasse o valor de π como sendo 3, né? Veja que a questão aqui já busca um valor mais preciso, né? Porque está dando mais casas decimais para o valor de π. Então, quando nós observamos aqui, a gente vê que o raio dessa circunferência mede 3. Eu já coloquei aqui mede 3 porque está dizendo que o lado de cada quadradinho desse aqui, ó, mede 1 centímetro. Então, aqui eu vou ter 1, 2 e 3. E aqui nas questões, o que se pergunta? Ao examinar a figura, verifica-se que a medida do comprimento do círculo é igual a 15,82 centímetros. A medida do comprimento do círculo é igual a 18,84 centímetros. A medida da área do círculo é igual a 32,26 centímetros. A medida da área do círculo é igual a 34,16 centímetros quadrado, né? Então, aqui para nós sabermos qual alternativa, nós vamos ter que encontrar o comprimento da circunferência e vamos ter que encontrar também a área do círculo, né? Primeiro, para encontrar o comprimento dela, basta que eu use aquela nossa fórmula que nós já usamos ali. A única diferença é que aqui pede para usar o π como sendo 3,14. Então, a gente vai fazer 2 vezes π vezes o raio. Esse 3,14 vezes 2 multiplicado por 2, né, dá 6,28, que multiplicado por 3 fica 18,84. Então, eu encontro aqui que o comprimento da circunferência, o seu contorno, ela mede 18,84 centímetros. E a outra informação que eu quero descobrir aqui, qual é a área desse círculo. Para encontrar a sua área, basta que eu multiplique, né, aqui eu tenho o valor de π multiplicado pelo raio ao quadrado. Para eu encontrar a área desse círculo, eu vou ter que pegar o valor de π e multiplicar pelo raio ao quadrado. Eu vejo aqui que o raio mede 3. Então, vamos fazer as contas primeiro. Primeiro, nós vamos calcular a potência, né? 3 ao quadrado, 9, está aqui, ó. E esse 9 multiplicado por 3,14, a gente vai encontrar aqui 28,26 centímetros quadrados.
Aqui você tem alguns que já estão aqui quadrados, né? Você pode observar aqui, ó, rapidamente. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 40 e tem outros que estão apenas um pedacinho dele, né? Juntando tudo isso, você tem 28,26 centímetros quadrados. Então aqui nós calculamos o comprimento da circunferência e aqui nós calculamos a sua área. Observe que a área é dada aqui em centímetros quadrados. E agora vamos ver aqui as perguntas que foram feitas. A medida do comprimento do círculo é igual a 15,82? Aqui, na verdade, pessoal, essa palavra círculo, vamos entender aqui circunferência, viu? Então, aqui eu tenho a alternativa A não satisfaz para nós. A alternativa B, a medida do comprimento da circunferência é igual a 18,84 centímetros. Aí nós encontramos aqui, ó, 18,84 centímetros. A área do círculo é igual a 32,26? Não, né? Foi 28,26. Então, aqui para nós, a alternativa que a gente vai considerar, né, é a alternativa B, que diz que o comprimento da circunferência é 18,84 centímetros. Essas continhas aqui eu já fiz para otimizar o nosso tempo, né? Mas vocês podem verificar, refazer de novo, tá certo? E aqui nós temos o item 5. No item 5 ele traz alguns elementos aqui que eu vou dizer para vocês, né? Novo, né? Vamos dizer assim. Aqui nós temos uma circunferência, temos um círculo, né? Pintado aqui de azul. E aqui nós temos alguns segmentos, ó. Observe que tem este segmento maior, que é o R, e passa aqui pelo centro e vai até o outro lado da circunferência. Esse SR aqui para nós já trabalhamos com ele é chamado de diâmetro. A gente, na linguagem lá do estudo, eles são chamados de cordas. Cada um deles é uma corda, né? Então eu tenho uma corda que passa pelo centro da circunferência e vai até o outro lado da circunferência, passando pelo centro. Ele é uma corda chamada de diâmetro. Então aqui eu tenho outra corda, tem essa corda que sai do centro até o ponto T. Então eu posso dizer OT, né? O TO. E eu tenho aqui do O até o R, que é do mesmo tamanho do O até o T. Eu vou botar aqui OR. Esse OR você já identifica aí que ele é o raio, né, da circunferência ou do círculo, né, aqui no caso. E esse outro segmento, o PN ele liga um ponto a outro da circunferência, mas ele não passa pelo centro, né? Então, aqui a gente vai chamar ele apenas de corda, né? Ele é uma corda. Então, aqui a alternativa que pergunta, os segmentos OR, PN e SR são respectivamente. Respectivamente é dizer que o primeiro é esse, o segundo é o PN e o terceiro é o SR. Então, os segmentos OR, PN e SR são respectivamente corda, diâmetro e raio. Olha, corda não é, né? Porque o OR, que é o primeiro aqui, ele é um raio. Né? OR é um raio. OR é o raio. O que é o PN aqui? O PN é uma corda. E o SR, ele é o diâmetro. Então a gente vê que ela aparece aqui, ó. Na alternativa é C, é um raio. O PN é o raio é a letra B, né? O raio é aqui uma corda, que é o PN, é uma corda, e o SR é a medida do diâmetro. Olha, por que não é essa aqui? Aqui está dizendo que o raio, que é o OR, que é o primeiro, OR está certo, né? Primeiro é o raio, só que o diâmetro não é o PN, não é o segundo, né? O diâmetro ele vai ser o SR, que é o terceiro. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa B. E aqui no item 5, no desafio, ele traz uma questão envolvendo a área de dois círculos. Uma área grande e uma área verde dentro dela.
Aí o que significa isso aqui? Na figura abaixo representa uma praça circular e o centro C, com uma pista de passeio circunscrita a ela, ou seja, esta praça de passeio ela está dentro da circunferência, dentro do círculo, né? E aqui pede que você descubra a área da medida da calçada. Ou seja, observe aqui a situação. Tem uma praça circular maior, o diâmetro dela é 90 metros, e eu tenho dentro dela uma praça aqui com capim, né, com grama, e o diâmetro dessa circunferência mede 80 metros. O que nós queremos saber aqui é a área dessa calçada, ou seja, este espaço aqui que está dentro do círculo, certo? Esse aqui que é a calçada, esse valor é que nós vamos calcular. Então, para isso, eu vou encontrar primeiro a área do círculo maior e depois vou subtrair essa parte verde dela. E aí eu vou encontrar a área da calçada, né? Essa é a ideia. Que essa área calçada, né, que eu já adiantei aqui algumas continhas para facilitar, né, para otimizar o tempo, como eu já disse. Então a área da calçada, que é ela vai ser a área total da figura, essa figura maior que tem diâmetro 90 metros, menos essa área gramada. Quando eu calcular a área completa e tirar essa área gramada dela, menos ela, eu vou encontrar a área da calçada. Então, para isso, para encontrar a área do círculo maior, lembrando aqui que ele tem diâmetro 90, né? Se ela tem diâmetro 90, é porque o seu raio, que é essa medida aqui, ela vai medir 45, né? Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o tamanho do raio. Mas eu preciso saber o raio porque para descobrir a área dela é π vezes o raio ao quadrado. Veja que aqui o π, o valor aproximado foi 3,14. Então vamos primeiro ao cálculo da área total, né, da figura maior. Ela vai ser o valor de π, né, π 3,14, já foi dado aqui, multiplicado pelo valor do raio ao quadrado, que é 45, né? Esse 45 ao quadrado é 45 vezes 45. Esse valor vai dar 2025, que multiplicado por 3,14, a gente vai encontrar 6.358,50 metros quadrados. Aqui é a área total da figura. Agora, para tirar, vou tirar dela aqui essa parte gramada. Essa parte gramada, observe que ela já é uma circunferência menor, né? Já é um círculo menor, e o seu raio, como o diâmetro mede 80, o seu raio vai medir 40, né? Então eu vou fazer aqui o valor de π, dessa constante que já foi dada, e 40 ao quadrado. Lembrando que para encontrar a área da circunferência é o valor de π multiplicado pelo raio elevado a 2. Raio elevado a 2 é igual ao valor do raio vezes o valor do raio, certo? Então aqui eu vou fazer esse 40 vezes 40, que é o raio ao quadrado, dá 1.600, multiplicado por 3,14, eu tenho 5.024 metros quadrados. E aí, eu encontrei a área da praça toda, encontrei a área da parte gramada, e agora eu quero saber a área da calçada. Então, a área da calçada eu vou voltar aqui para o início. A área da calçada eu vou botar aqui AC, né? Ela é igual à área total que nós descobrimos, que foi 6.358,5 menos a área gramada que nós descobrimos de 5.024. Essa subtração nós encontramos 1.334,50. Isso aqui é metros quadrados, ou seja, a área da nossa calçada do entorno dessa praça
é de 1.334,5 metros quadrados. Nós encontramos aqui na letra D. Então aqui a gente conclui essa aula 24, e eu quero trazer agora na sequência comentários aqui da nossa aula 25. A aula 25 fala de porcentagem, né? É um assunto que também não é muito visto nos anos anteriores. Vocês que já estão no 9º ano, acredito que já tiveram em algum momento a oportunidade de estar trabalhando com porcentagem, mas a porcentagem é um tópico muito simples, né? Que a gente pode dizer que é muito simples, porque a porcentagem ela trabalha sempre com frações, vamos dizer assim, que tem denominador 100, né? Então, se aqui, veja que aqui essa questão 25, antes de falar dela, eu quero comentar aqui com vocês, primeiramente, essa questão deixa eu ver aqui de novo. Sim, primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui que a porcentagem, essas frações com denominador 100. Por exemplo, você tem aqui, vamos colocar aqui alguns exemplos rapidinho. Você tem meio. O que é meio em forma de porcentagem? Em forma de porcentagem, meio representa 50%. Bom, mas como é que meio representa 50%? Então, o que eu quero, para transformar esse meio numa ideia de porcentagem, basta que você tenha uma fração equivalente a meio que tenha o denominador 100. Aí se pergunta, por quanto eu multiplico 2 para ter 100? Eu multiplico por 50, né? Então, se eu multiplicar o denominador por 50, eu também vou ter que multiplicar o numerador por 50. Então, 1 multiplicado por 50 fica 50, e o 50 multiplicado por 2 fica 100. Então, eu encontrei 50 centésimos, ela é uma fração equivalente a meio, só que aqui eu tenho um denominador 100. Então, na linguagem da porcentagem, o numerador, eu escrevo ele aqui, e o símbolo da porcentagem eu troco pelo 100. Então, a gente lê 50%. Se nós tivermos 1/4, 1 sobre 4, o que representa isso aqui em forma de porcentagem? Olha, se eu multiplicar o 4 por 25, eu tenho 100. Que o que eu quero procurar é isso, né? O denominador 100. E como multipliquei o 4 por 25, vou ter que multiplicar também o 1. Isso aqui é uma propriedade, né, das frações. Então aqui eu tenho 25 sobre 100, ou 25%, que a gente troca o numerador, escreve aqui, e o 100 escreve o símbolo da porcentagem. Então, 1 sobre 4 representa 25%, meio representa 50%. Então, aqui é apenas um exemplo do que eu quero dizer para vocês em relação a fração e porcentagem. Então, aqui no item 1, tem uma loja que ela está vendendo um carro no valor de 54 mil à vista, e se vocês observarem aí, ele dá um desconto de 5% à vista, né? Não, o valor do carro é 54 mil e à vista ele dá um desconto de 5%. Se for a prazo, o valor dele é 30 mil de entrada e 38 parcelas de R$ 1.299. Então a pergunta que se faz aqui, o valor do carro com desconto equivale a quanto, né? Se eu for comprar esse carro aqui com dinheiro na hora, eu vou ter um desconto de 5%. Quanto é esse desconto? Vai ser de quanto? O carro vai diminuir quanto, né? Então, para isso, eu estou escrevendo aqui 5% de 54 mil. Quando a gente vai fazer uma conta como essa, a gente troca, né? Aqui tem uma pergunta, quanto é 5% de 54 mil? A gente troca os 5% por 5 sobre 100, certo? E troca o DI pela multiplicação, ó. Então, eu tenho 5% de 54 mil, é 5 centésimos multiplicado por 54 mil. Nessa multiplicação, você vai fazer 5 vezes 540, né? Não, 5 vezes 54 mil, que vai dar 270 mil, né? Vocês podem verificar as contas aí depois. E o 100 multiplicado por 1 dá 100.
Aqui dividindo, né, os 270 mil por 100, você vai encontrar 2.700. Então aquele carro que custava 54 mil, ele vai ser descontado 2.700. Então eu vou pagar o preço dele com desconto é apenas R$ 51.300, que a gente conta aqui na alternativa D, né? Lembrando que nós fizemos aqui esse cálculo usando essa ideia da fração, né? Mas outros colegas também podem trazer aqui a ideia da regra de 3, né? Como a gente chama. Mas eu sugiro que vocês vejam esse argumento da porcentagem, né, como sendo uma fração de denominador 100, e essa pergunta de a gente trocar pela multiplicação. Aí fazer as contas, multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador, né, e você encontrar, no caso aqui, o percentual de 5% sobre 54 mil. E aqui nós temos o item 2, tem uma mistura orgânica para adubar plantio de tomates, é composta conforme essa tabela. Nessa mistura tem esterco bovino, aí tem aqui 25%, olha que é o percentual. Está dizendo que no esterco bovino, 25%, desculpa, nessa mistura orgânica, 25% é de esterco bovino, 30% é caprino, 35% é folha em decomposição e 10% são o resto de alimentos. Então aqui, se você juntar esses percentuais, você vai ter o percentual de 100%, né? Mas aí o que se pergunta aqui para nós, se a mistura pronta tiver 250 quilos, né? Essa mistura orgânica tiver 250 quilos, quantos quilos de esterco vai ser colocado nessa mistura? Aí eu vejo que o esterco caprino é 30% a sua composição aqui dentro dessa mistura. Então eu quero aqui descobrir, o que nós fizemos também na questão anterior, quanto é 30% de 250. Então eu vou trocar aqui, ó, 30, vai ficar 30 sobre 100. O DI vou trocar pela multiplicação e 250. Então, eu vou multiplicar 30 vezes 25, que dá 7.500, e 100 multiplicado por 1 dá 100, dividindo, né, aqui por 100, você tem 75 quilogramas. Ou seja, dentro desses 250 quilos que tem, 75 quilos é de esterco caprino, certo? E aqui o quesito também, o item 3, sabe-se que 30 equivale a 15 de um número. Qual é esse número? Então, que estratégia a gente vai usar aqui, né? Que estratégia usar? Se 30 equivale a 15%, eu escrevi assim, 15% equivale a 30, né? Um pouco diferente lá, que queria saber quanto era tantos por cento de um número. Então aqui estou escrevendo dessa maneira, ó. 15 sobre 100, né, que é o 15 centésimo, é igual a 30. Então 5% dá igual a 10 aqui, né? 5% igual a 10. E o 100% daria 200. Ou seja, eu quero saber aqui, aqui o que eu fiz aqui para chegar nessa conclusão. Eu tenho aqui 5%, e 5% equivale a 10. Isso aqui equivale a 10. 5% equivale a 10. Mas eu quero saber quanto é os 100%. Então, se eu tenho 5, para eu chegar em 100, eu multiplico por 20, né? Não é isso aí, ó. 5 multiplicado por 20, este 5 multiplicado por 20 vai dar igual a 100, né? E como eu multipliquei 5 por 20, vou multiplicar também o 10 por 20. Então aqui você tem 10 por 20 igual a 200. Ou seja, o valor aqui do número é 200. Já que 15%
equivale a 30, né? Se 15% equivale a 30, 5% equivale a 10, né? É o que nós fizemos aqui, ó. 5% equivale a 10, 10% equivale a 20, né? 50% equivale a 100, e você chegar à conclusão que 100% equivale a 200. O item 4, ele traz aqui também uma questão envolvendo aqui a questão do percentual. Foram distribuídos 120 cadernos entre 20 crianças de uma turma de quarta série. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de cadernos? Então veja que situação. São 120 cadernos que serão distribuídos por 20 crianças. Então quer dizer que cada criança recebeu 6 cadernos. Como é que eu faço isso? São 120 dividido por 20. 120 cadernos dividido por 20 crianças, cada criança recebeu 6. Agora, esses 6 cadernos, este número 6 de cadernos corresponde a quantos por cento do total de cadernos? Ou seja, 6 do total são 120 cadernos e 6 cada criança recebeu. Que percentual é esse? Olha, aqui voltando a usar o termo da questão da fração com o denominador 100. Inicialmente aqui, eu dividi o 6 por 6, que deu 1. E o 120 dividido também por 6, que deu 20. Eu quero buscar uma fração com o denominador 100. Agora eu encontrei 1/20, que é equivalente a 6 120avos. Multipliquei aqui por 5. E multipliquei o denominador por 5. Então, 1 vezes 5, 5, 20 vezes 5, 100. Aí eu fiquei uma fração com o denominador 100 e o numerador 5. Então, e aqui eu vou trocar e dizer que 6 120avos corresponde a 5%. Aqui eu estou trazendo, vou mostrar aqui, como também a gente poderia fazer uma outra maneira, né? Você dizer aqui 120 corresponde a 100% e 6% vai corresponder, eu estou chamando aqui de x, o valor que eu quero descobrir, né? Então aqui eu multiplico aqui em cruz, ó, vai ficar 120 vezes x, a gente escreve assim, ó, 120 vezes x é igual a 6 vezes 100. 120 vezes x dá 120x, 6 vezes 100 vai dar 600, e para descobrir o número que é multiplicado por 120, que dá 600, eu divido 600 por 120. Nessa divisão também você vai encontrar aqui 5%, né? Outra maneira de você resolver essa questão. E o item D, o item 5D28, o Wilson treina forte para conseguir ser um corredor profissional. Então ele fez aqui, um determinado percurso dentro de 1 hora e 30 minutos. Ou seja, ele saiu, né, na corrida que ele faz diariamente, ele saiu desse ponto para esse e ele gastou lá 1 hora e 30 minutos. Observe que a questão aqui está em hora e 30 minutos, e outra que ele pretende diminuir esse tempo para 1 hora e 3 minutos. Então eu estou transformando aqui hora tudo para minuto. Ou seja, se eu tenho aqui 1 hora e 60 minutos, mais 30 minutos, eu tenho 90 minutos. Então o tempo dele é 90 minutos que ele fez. E o novo tempo dele, 1 hora e 3 minutos. E você juntar aqui 60 minutos mais 3, você tem 63 minutos. Então, o que pede aqui para fazer? Ele quer reduzir, ele quer fazer esse mesmo espaço aqui no tempo menor, entendeu? Ele quer fazer num tempo menor. Ao invés de fazer em 90, ele quer fazer em 63 minutos. Então, a pergunta que se faz, isso equivale a qual valor percentual de sua melhor marca? Então, eu quero comparar aqui os 63 minutos, que é o tempo que ele quer encontrar,
com a melhor marca dele, que foi de 90 minutos. Então eu tenho 6 sobre 90. Eu vou usar aqui o mesmo pensamento que nós falamos das frações em forma de percentual, né, que tem um denominador 100. Então aqui eu tenho 6 sobre 90. Inicialmente eu multipliquei por 10, que deu 630. Multipliquei o denominador também por 10, que deu 900. Então aqui o meu objetivo é encontrar denominador 100. Então eu tenho 630 dividido 900 avos, dividi 900 por 9, que deu 100, e o 630 por 9, que dá 70. E aqui eu encontrei 70 sobre 100, que corresponde a 70%. Ou seja, ele quer reduzir o tempo dele em 30%. Né? Mas aqui a pergunta é assim: isso equivale a qual percentual de sua melhor marca? Né? Esse valor aqui, 63%, ele corresponde a 70% de sua melhor marca. Então aqui a alternativa para nós é a alternativa B, né? Que esse tempo de 63 corresponde a 70% de 90, certo? E o quesito D28, que é o desafio, aqui tem muitas contas, que para você tomar essa decisão, tem que fazer muitas contas, infelizmente tem que fazer muitas contas, porque o Marcos, ele quer comprar um TV e ele fez uma pesquisa. Ele andou em 4 lojas, cada loja tem um preço à vista e tem um valor em parcelas, parcelado, né? Então aqui na loja G, ele encontrou o televisor por 1.800, na loja H um pouco maior, 1.990, na loja I 1.750 e na loja J 2.000 à vista. Mas cada uma delas também vende a prazo. Aqui vende 12 vezes de 205,80, aqui 10 vezes de 220, aqui 12 vezes de 199 e aqui 12 vezes de 180. Como ele está fazendo uma pesquisa de preço, ele tem que saber qual é a melhor opção aqui para ele, né? Mas aqui pergunta, verificando os preços e as propostas de pagamentos, as lojas que estão cobrando um valor de aumento acima de 30%. Aqui tem loja que está cobrando acima de 30%. Para descobrir isso, vamos ter que fazer essas continhas aqui, ó. Aqui eu peguei a loja G. A loja G, o valor à vista, o valor a prazo. Se você verificar a diferença, porque o valor a prazo, vocês já estão vendo aqui dela, que são 12 parcelas de 205, vai dar 2.469. Se eu subtrair o valor à vista do valor a prazo do valor à vista, vai ter um aumento de R$ 669,60. Então, esse valor em relação ao preço do televisor à vista, ele corresponde a 37,2%, certo? Então a loja G, ela tem um preço até bom em relação às outras, mas em compensação no valor final, o parcelamento vai sair muito alto, né? A loja H, a mesma coisa, ó. São 10 parcelas de 220, se eu subtrair o parcelamento do valor à vista, tem um aumento de R$ 210, mas R$ 210 representa apenas 10,55% do valor à vista. E a outra, a loja I, o valor à vista é esse, o a prazo dá esse valor. Veja que o aumento aqui do parcelamento do valor à vista corresponde a R$ 638. E fazendo aqui as continhas, aqui eu estou usando esse procedimento, ó, 1.750 corresponde a 100%, 638 corresponde ao quê? Multiplicando aqui em cruz, ó, 1.750 multiplicado por o X, 638 multiplicado pelo 100, aqui vai ficar esse valor dividido por esse, ó. Então eu vou encontrar 36,45, a loja I. E na loja J o valor à vista é 2.000 e o parcelamento sai por 2.160. Tem um aumento aqui de R$ 160, que corresponde a 8%, né? Então aqui se ele fosse mesmo buscar qual é a melhor loja para comprar, era melhor comprar na loja J, né?
que ele fazia um parcelamento e sairia um aumento apenas de 8%. Mas aqui a pergunta, quais são as lojas que têm um valor de percentual acima dos 35%? Aí eu vejo que tem a loja I, e além da loja I também tem a loja G, né? Então é a I e G. Então aqui a alternativa para nós é a alternativa D. Então a gente conclui aqui mais uma rodada de comentário dessas questões. Peço que vocês estudem, que vocês comparem com o que vocês já responderam. Se tiver dúvida, entre em contato aí pelo privado para a gente ter assimilado esses conteúdos. Ok? Pois até mais.